Como eu fiz para aprender italiano a ponto de virar professora e tendo começado esse estudo com mais de 16 anos? Antes de começar o vídeo, quero me apresentar. Eu sou a Ana Luísa, professora há 10 anos e fundadora da Escola Italiano Descomplicado, e já tive aí diretamente, mais de 260 alunos. A escola já passa dos seus 500. E chegar a ser professora de uma língua é uma coisa tão satisfatória, tão incrível, que a gente pensa, né? Nossa, como é que eu posso chegar a ponto de conseguir dominar tanto o idioma a ponto de ensinar ele para alguém? E tudo isso começou, na verdade, quando eu precisava escolher o vestibular. Eu só sabia que eu queria ser professora na minha vida. Talvez de história, de português, eu tinha afinidade com dar aulas. Era isso. É tão engraçado porque eu paro para pensar e me lembro de quando devia estar ali na sexta série, sétima, a gente tinha que escolher um tema para fazer um trabalho de história, e eu decidi que eu apresentaria um telejornal do Império Romano. Então, criei ali um telejornal com, inclusive, a previsão do tempo apresentado pelo imperador Marco Aurélio. Minha paixão da Itália, vocês já podem ver, vem aí de muito tempo. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma escola pública, sempre estudei em escola pública. Nessa minha escola não tinha italiano, obviamente, mas eu sempre gostei da Itália, sempre gostei da sonoridade da língua italiana. Minha mãe colocava Diliola Cinquetti pra gente ouvir em casa. E aí, quando chegou o momento ali de fazer vestibular, eu decidi que eu ia fazer letras italiano. Comecei um pouquinho antes, comecei um curso de italiano, que infelizmente não existe mais aqui em Floripa. Era um curso excelente, era o Centro de Cultura Italiana, e lá eu tive uma professora maravilhosa, Luciana Baltazar, a quem eu quero deixar meus cumprimentos, porque ela me inspirou a ser professora de italiano, com certeza. Então, eu me senti estimulada, vi aquela professora ensinando maravilhosamente bem, a gente se divertindo muito nas aulas, e eu decidi que eu me dedicaria tanto ao italiano que eu queria ser professora de italiano. Então, como eu fiz isso? Eu fui criando minhas abordagens de estudo, porque naquela época, né, gente, vamos dizer aqui a idade, eu já tenho 34 anos, então pensem aí, quando eu tinha meus 16, a gente não tinha tantos acessos aos materiais como a gente tem hoje em dia. Certo? O que eu fazia? Eu acessava o YouTube, procurava tudo de italiano que eu via e assistia 1000 vezes. Eu parava para ouvir, depois eu fazia a transcrição dos vídeos, eu levava para a professora Luciana e para os meus professores da faculdade fazerem a correção dessa transcrição que eu tinha feito. Eu pegava 1000 livros de qualquer coisa que eu achava que fosse em italiano e lia, até livros de direito e justnaturalismo jurídico, acabei lendo porque eu queria ter sempre o contato. E nunca foi fácil para mim. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade para aprender o pouco de inglês que eu sei. Estou tendo muita dificuldade para aprender meu francês, mas uma coisa eu sabia: eu precisava me dedicar, levaria o tempo que fosse necessário para internalizar o italiano. E aí, o que eu fazia? Eu criei uma rotina de estudos. Pega aí lápis, caneta, papel, Word, bloco de notas no celular para vocês anotarem essa rotina, porque eu tenho certeza que vai inspirar alguém. Pelo menos uma atividade dela vai ser útil para você. Eu separava minha agenda em dias da semana, eu via os dias da semana, horários assim que estavam vagos, digamos assim, entre uma aula e outra, entre um estágio e outro. Já tive período da faculdade que eu fiz 3 estágios ao mesmo tempo, mas eu via qual é o tempo que eu tenho todos os dias para poder me dedicar ao italiano. Então, vamos supor, na segunda-feira eu só tinha 15 minutos disponível na hora do almoço. Então, esses 15 minutos disponíveis na hora do almoço, eu ouvia um podcast. Na terça-feira eu tinha mais tempo, eu tinha 1 hora disponível. Então, na terça-feira, eu ouvia de novo aquele podcast que eu ouvi na segunda e fazia a transcrição dele. Na quarta-feira, eu tinha meia hora. O que eu fazia? Já tendo a transcrição do podcast em mão, eu fazia um resumo sobre o podcast. Na quinta-feira, eu tinha 20 minutos. Eu me gravava um áudio lendo o meu resumo para praticar a pronúncia e levava para os professores da faculdade fazerem a correção. Na sexta-feira, eu fazia, vamos supor que eu tivesse só 1 hora de novo. Então, na sexta-feira, eu fazia de novo uma leitura em voz alta daquele podcast e escrevia a minha opinião
sobre aquele assunto. Assim, eu era obrigada a lembrar de novas palavras que eu tinha aprendido com aquele podcast. Vejam que de segunda a sexta eu passava a semana inteira em cima de um único tema, de um único áudio, e isso fazia com que eu repetisse muitas vezes as mesmas palavras sobre um determinado assunto. Então, eu trocava cada semana um assunto, um podcast sobre um assunto, ou um vídeo. Tô falando podcast para dar a ideia para vocês, porque eu pegava um pouco de tudo, vídeo, filme, áudio, mas hoje em dia, como a gente tem podcasts maravilhosos para acompanhar, sugiro que vocês façam isso com podcast. Então, cada semana eu escolhia um assunto e passava uma semana inteira debruçada sobre este mesmo assunto, tendo que repetir as estruturas, as palavras várias vezes. Isso foi aumentando meu vocabulário a tal ponto que hoje em dia eu tenho alunos de vários ramos, tenho aluno de marketing, tenho aluno advogado, tenho aluno de moda, tenho aluno médico e consigo. Obviamente, se a gente precisa aprofundar o assunto, né? Não conheço de forma aprofundada técnicas de cirurgia em italiano, eu preciso parar um tempo e me dedicar se o aluno tem o desejo de aprofundar sobre isso, né? Mas de uma forma ampla, eu consigo ter conversas e ensinar vocabulários e estruturas para alunos de vários campos. Porque eu fiz essa prática durante anos. Eu passei a minha graduação inteira, que foram 4 anos, fazendo isso. E tudo tem seu tempo. Teve um momento que eu não conhecia nada e teve o outro momento que daqui a pouco eu me vi conversando com um italiano sobre as categorizações de vinhos italianos. Isso tudo porque quanto mais a gente repete e mais escreve à mão, tá? Inclusive pesquisem sobre estudos de neurolinguística que dizem que escrever à mão de fato ajuda a você internalizar um conteúdo que você está aprendendo. Essa é o que eu fiz, basicamente. O que eu fiz para aprender italiano a ponto de conseguir ensiná-lo foi praticar, me dedicar e me aprofundar. Óbvio que fiz a faculdade, com certeza é um ponto crucial na minha carreira, ter feito letras italiano, ter feito mestrado em literatura, ter ido estudar em Perugia, tudo isso com certeza contribuiu para eu ter segurança de ensinar. Mas no fundo, essa minha prática de sempre estar uma semana inteira praticando um conteúdo foi que me permitiu aumentar meu vocabulário, conseguir entender as estruturas. Fazendo isso, a gente começa a, por tanta repetição, entender qual preposição vai usar numa frase em detrimento de outra. E tudo isso porque eu encarei italiano, o estudo de um idioma, como ele deve ser encarado. É um processo de aprendizado e a gente precisa ter seriedade. Afinal, aqui, falando de adulto para adulto, a gente sabe que nada na vida acontece da noite para o dia. Ou você conseguiu ser promovido no seu trabalho da noite para o dia? Eu acho que não. Talvez tenha acontecido, parabéns. Mas é bem raro, a gente se dedica, se envolve, se aperfeiçoa e com o tempo o resultado de tudo vai acontecendo. Inizi a dedicarti ogni giorno. Então a minha recomendação para você é: tire o quanto tempo você tem, o quanto tempo for possível no seu dia para você ter contato com o italiano e entender que você está fazendo o processo, um passo de cada vez, e aprender italiano vai acontecer. Em algum momento você vai sentir que está acontecendo. Não tenha medo de aprender italiano, não tenha medo de achar que porque você é adulto você não vai ter a competência de aprender. Isso é bem mentira. Eu comecei a estudar italiano depois dos 16 anos e estou aqui. E a gente tem um aluno atualmente na escola que tem mais de 80 anos e está se dedicando, está aproveitando o seu tempo de aposentadoria para estudar 2 horas por dia, mais até. Apenas é uma questão de esquematizar e lembrar sempre de inserir italiano no seu cotidiano, porque agora ele faz parte do seu cotidiano. E aí, gostou dessa ideia de criar um calendário de atividade e transformar o tempo disponível que você tem no tempo que vai ser necessário você dedicar para estudar italiano? E se você tem alguma técnica, conta aqui pra gente, compartilha com seus colegas. Tenho certeza que você pode também inspirar alguém a estudar italiano com o que tem. Grazie mille ragazzi e vi saluto e ci vediamo alla prossima!